Olá, meu nome é Ari Medina. É, a pedido da Escola das Rosas, eu fiz um plano de aula, né? E vou estar explicando o que se trata esse plano de aula, tá? Os conteúdos que vão serem abordados, que vão ser passados para os alunos, no caso, tá? Então, assim, esse plano de aula é para Escola das Rosas, tá? É etapa de ensino, no caso, é ensino fundamental, tá? Primeiro ano, certo? A disciplina, ela é interdisciplinar, no caso, em História e Geografia, tá? Então, eu separei um quantitativo de aulas de 5 aulas, tá? Quais são os objetivos dessas aulas, tá? O objetivo é que as crianças, os alunos, no caso, aprendem sobre a história do nosso país, a divisão das regiões do país, certo? Proporcionando um entendimento das diversidades culturais, das influências culturais que os outros países, vamos dizer assim, influenciaram quando vieram imigrantes para cá, enfim, sobre o descobrimento do Brasil, tá? Então, os conteúdos abordados que eu propus no meu plano de aula é sobre a história do Brasil, né? Como é dividido as regiões, as diferenças das raças, culturas do país, enfim, as influências que tiveram, tá? Como eu disse, a influência dos outros povos também que vieram de fora e que influenciaram no desenvolvimento da cultura mesmo do Brasil, dessa mistura de cultura no Brasil, tá? Também a conscientização sobre reciclagem, tá? Sobre o respeito das diversidades culturais, enfim, do cuidado com o país. Então, seria isso. Então, na minha metodologia e no meu plano de aula, eu pretendo nessas 5 aulas mostrar o seguinte: na primeira aula, eu vou estar usando um data show, eu vou mostrar o mapa do Brasil, no caso, tá? É, e vídeos sobre as regiões, as diferenças geográficas das regiões, dos povos e tudo mais. E depois os alunos vão pegar, fazer de acordo com a imagem que eu vou deixar no Datashow, eles vão pegar, desenvolver desenhar mesmo um mapa no caderno, colorir as diferentes regiões, né, marcar a região sul, região norte, nordeste, enfim, centro-oeste. Então a primeira aula seria isso. A segunda aula seria mais a parte da história do Brasil, tá? Então ia mesmo que mostrar mais a parte de imagens e explicar mesmo sobre o descobrimento do Brasil, enfim, as datas, os acontecimentos Tiradentes, sobre os índios, a independência, tá? Então seria um resumo, tá, disso tudo, ok? Bom, na terceira aula seria uma aula escrita, tá, sobre a história dos povos e influência do local onde eles vivem, sua cultura e os costumes. Também falar um pouco da época da escravatura, enfim, da influência que teve dos escravos que vieram da África e tudo mais, tá? Na quarta aula, eu vou explicar sobre o Brasil República, tá? Sobre o processo de democratização, enfim, todas as evoluções que tivemos depois da escravatura, tá? E na quinta e última aula, vão fazer o quê? Eu propus levar alguns materiais de reciclagem, garrafas, enfim, rolos esses de papel higiênico usado, aqueles só o miolinho mesmo, para quê? Para eles recortar, montar o quê? Tipo uns bonequinhos, tá? Referente a cada região do país que a gente tratou, né? Por exemplo, a Amazônia, sobre o índio, o gaúcho, tá? O nordestino, o pessoal, o baiano, enfim, tá?
Então, enfim, minha metodologia que eu pensei é essa, tá? Os recursos materiais, então usaria o Datashow, a sala de aula, lousa, giz, papel, cola, tesoura, lápis, lápis de cor, enfim, para eles poderem montar essa última atividade que eu passei. Bom, a avaliação feita com os alunos seria o quê? Em cima do que? A avaliação diagnóstica, foi o que eu coloquei, levantamento dos conhecimentos adquiridos pelo aluno, observação da participação e pontualidade na execução das atividades durante toda a aula. Então, esse seria o meu plano de aula para esse pequeno demonstrativo aí de aula referente à história e geografia no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, resumindo, é isso. Obrigado, até mais.